Olá, galerinha do Enem e vestibulares por todo esse país, direto do Literacurso, mais um bate-papo com o professor Marco Aurélio. E hoje nós vamos ter aqui um papo literário a partir dessa linda imagem da cidade de Florença, na Itália, berço do Renascimento. E é exatamente disso que nós vamos tratar nesse bate-papo de hoje, o renascimento cultural, artístico, humanístico. E aí, o Renascimento, como é conhecido, ou Renascença, né? É uma completa renovação filosófica, artístico-literária, econômica, política. É um salto gigantesco que o homem dá na sua história. E aí se recria em toda a Europa uma sociedade organizada exatamente a partir dos princípios da chamada Antiguidade Clássica Greco-Romana ou Greco-Latina. E aí você tem esse contexto. Associado ao Renascimento, o classicismo é a principal característica desse projeto. Que aí perceba que essa palavra classicismo vem de clássico. A retomada desses modelos pagãos, desses modelos do período da chamada Antiguidade Clássica Greco-Romana. E aí trata-se de uma afirmação da superioridade humana. E o contexto, galerinha, artístico, cultural, político, é esse aí. Pela passagem da chamada Reforma Protestante de Martinho Lutero e João Calvino, que, insatisfeito com algumas questões do seio da Igreja Católica, rompem, fazem a cisão com a Igreja e promovem a chamada Reforma Protestante. É também o momento da disputa em todo o planeta Terra pelos mercados. É o momento das grandes navegações que dividem, né, o globo terrestre nas duas potências da época, Portugal e Espanha. E aí, no endosso desse pensamento estético, artístico, filosófico, econômico, político, você tem a vigência do pensamento antropocêntrico, o antropocentrismo, que, traduzindo pelos radicais, é o homem no centro de tudo, o homem como medida de todas as coisas. E aí nós vamos ter esse olhar do avanço da ciência, que vai trazer o chamado sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico, que mostra o Hélios, o Sol, no centro do universo. Essa é uma nova renovação, né, científica, e vai derrubar a teoria geocêntrica de Ptolomeu. Imagina o impacto disso para a época, né? E aí, pessoal, todo esse movimento estético, artístico, literário, ele vai ter como predominância a razão, a racionalidade, como parâmetro de interpretação da realidade. Então esse é o antropocentrismo. Beleza? Aí, a partir dessa outra linda imagem, a Piazza della Trattoria, em Florença, nós vamos aqui navegar um pouquinho pela beleza do que foi o cenário da produção artística da Renascença. E começamos aqui exatamente pela que mais se destacou. Duas que mais se destacaram, na verdade. A pintura foi uma delas. Então, nessa pintura da Renascença, mesclam-se temas bíblicos e temas profanos, né? Então, as figuras humanas são musculosas, retratadas, porque elas refletem essa humanidade, esse poder, essa potência humana, né? E também um período de riqueza e de abastança. Então, são corpos musculosos, com muita saúde, muito vigor. E há, na questão da técnica de pintura, a descoberta, né, da técnica a óleo sobre tela. E, na questão do traço do desenho, a perspectiva que dá ao espectador aquele ponto de fuga, primeiro plano, segundo plano, fundo, né? Parece que você está entrando, né, em 3D naquele quadro. Então isso é uma técnica descoberta na Renascença. E aí, pessoal, nessa questão da pintura, nós vamos ter o conceito do belo. O que é o belo artístico? Uma tentativa de conceituar o que seria beleza, o que seria beleza artística, o que é o belo artístico. Então existe aí um princípio, uma tentativa de universalizar esse gosto estético. Então você tem aí dois elementos que vão compor o conceito do belo artístico. O primeiro deles é o equilíbrio, a simetria, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas, né, a simetria, a idealização da realidade e a contenção emocional. Esses são princípios do belo artístico, no qual o corpo humano
passa a ser a expressão máxima da perfeição da natureza. Então vejam que a teoria antropocêntrica vai pegar o homem como medida de todas as coisas. O homem representa a criação máxima, a expressão máxima da perfeição da natureza. E é a época dos famosos mecenas. O que são mecenas, galerinha? Mecenas são os protetores das artes, são homens muito ricos, banqueiros, né? Que têm muito dinheiro, grandes posses de terra que já traziam da Idade Média. E você vê aqui nessa ilustração um dos mais poderosos mecenas da Renascença, o Lourenço de Médici. Essa família muito poderosa foi a família que protegeu, digamos assim, que criou, que patrocinou, na linguagem mais moderna, mais nossa, a obra de Michelangelo, tá certo? E aí você tem essa pleiade aí dos nomes desse momento áureo da pintura na história humana. Você tem aí o Da Vinci, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, Botticelli, Tiziano, Tintoretto, Albrecht Dürer, Peter Bruegel e outros nomes menores. Então é a grande pintura que nós passamos a admirar aqui em alguns quadros. Olha aqui esse trabalho muito conhecido de Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano, que muita gente fica sem saber interpretar. Perceba, o homem vitruviano ele é desenhado com medida de duas coisas perfeitas na natureza, o quadrado e o círculo, né? Então veja que ele toca, tá? O homem vitruviano ele vai tocar as pontas aí, né, do quadrado, né, e na extensão dos pés e mãos toda a linha do círculo com uma medida exata. O homem vitruviano Leonardo pinta a partir da passagem de um arquiteto chamado Vitrúvio lá por Florença, e em um dos seus livros, que acho que é o terceiro livro de sua coleção da arquitetura, Vitrúvio fala das proporções perfeitas que o homem tem em seu corpo, de braço, perna, tronco, cabeça, tudo. E aí, baseado nessa harmonia, Leonardo desenha o homem vitruviano e passa a ser um grande símbolo do antropocentrismo. Outros trabalhos conhecidíssimos desse grande nome esses dois aí da Da Vinci, a Gioconda, ou a Mona Lisa, como conhecemos, talvez a mais famosa pintura de Da Vinci, e a não menos conhecida, a Santa Ceia, né? Então são obras que ficaram para a imortalidade desse grande pintor. Temos aí um outro exemplo de um grande nome que, ainda que se recusando a ser chamado de pintor, porque gostava mais de esculpir em mármore, você tem aí o trabalho de Michelangelo, né, no forro da Capela Sistina, quando ele decora, a pedido não, meio que chantageado pelo Papa Júlio II, que quer essa capela decorada, a Capela Sistina, que tem esse nome de Sistina, em homenagem a um tio de Júlio II, e ele pressiona Michelangelo a decorar essa capela, e resulta aí nesse trabalho magnífico e impressionante do grande artista Michelangelo. Ainda nesse forro você tem aí um detalhe, né? Que é o detalhe da criação do homem, da criação de Adão, é aquele quadro central, né? Aquela tela central do forro da Capela Sistina. Aqui uma não menos famosa pintura da Renascença, a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, no centro da qual, perceba a perspectiva, a beleza dessa tela, parece que você vai adentrando a esses batentes, e você tem aqui como centro dessa pintura dois grandes nomes de toda a história da filosofia: Platão, apontando aí para o mundo das ideias, e Aristóteles com a mão plana no plano horizontal da Terra. Então é uma grande obra da Renascença, a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. E aí nós entramos na questão da escultura, né? E aí você já tem aí o túmulo de Médici, em frente a ele aí você tem uma das mais belas criações de Michelangelo, que é o Moisés. Há uma lenda que diz que Michelangelo haveria batido com o cinzel, com o martelo no joelho e dito: levanta, mestre. Então a escultura renascentista, gente, ela tornou-se mais autônoma, mais ligada a fins não teocêntricos, não religiosos, tá? E aí você tem exatamente o grande nome, né? Michelangelo, que aqui tem o seu busto, né? E aqui você tem o próprio túmulo dele, que foi uma obra que ele esculpiu, né? Está na Basílica da Santa Croce,
em Florença, na Itália. Então, como é que a gente pode delinear a escultura renascentista? São representações do homem em todo o seu poderio, assim como na pintura, desse poderio físico, essa saúde, a exuberância dessa força, e essas esculturas glorificam esse corpo, né? Em detalhes que vão enfatizar aquela perfeição da qual nós falamos. O homem é a medida mais perfeita de toda a natureza. E aí ela vai obedecer aos mesmos padrões estéticos da pintura, a harmonia das formas, a simetria. Então a reprodução é muito fiel ao próprio ser humano em pessoa. Aqui uma outra grande obra desse gênio, uma das mais perfeitas obras, que é La Pietà. A beleza que resplandece dessa escultura fantástica, esse olhar de Maria para Cristo, esculpido em mármore, isso é de uma beleza absurda, né? Então é realmente um período fantástico. Aí você tem o Davi e você tem o Moisés e o Davi, que é uma outra grande criação do grande mestre escultor Michelangelo. E aí nós entramos na terceira manifestação artística do período, dessa belíssima imagem, desse exemplo da arquitetura do Renascimento, do Coliseu Romano. Então a arquitetura, pessoal, no Renascimento, ela vai misturar elementos medievais românicos, que são os tetos mais baixos, né, os arcos redondos, com outros elementos da chamada Antiguidade Clássica Greco-Romana. Tá? Então você teria aí essa fusão. Então quais são as características dessa arquitetura? Você tem construções baixas, amplas, com muitas colunas, arcos e abóbadas, tá? Isso é herança medieval ainda. Predomínio das linhas horizontais, paralelas à terra, e também do ângulo reto, tá? Abandono das verticais altíssimas que buscavam o céu, como as do estilo gótico, tá bom? E expressa os ideais do espaço para viver. Qual é o espaço para viver? O espaço do homem, a terra, e não o céu, como queria o estilo gótico de arquitetura. E esse espaço, essa arquitetura renascentista, ela vai trazer exatamente o orgulho das realizações humanas, o homem como potência, né? Esse espaço terreno em que o homem vai demonstrar que ele foi criação de Deus, mas ele está aqui para assumir o controle, a hegemonia. E aí nós temos dois nomes, né, dessa arquitetura, é o Brunelleschi e Alberti. Havia um outro, que era o Donato Bramante, que era até um certo inimigo de questõezinhas de prestígio junto ao Papa, que era meio que brigado com Michelangelo. Aí você tem, por exemplo, a Praça de São Pedro é de Brunelleschi, né? Mas o desenho, né, Alberti teve participação, assim como na belíssima Catedral de Florença, é também um trabalho de Brunelleschi, tá? E aí, pessoal, nós vamos chegar aqui a uma das coisas mais belas, mais lindas, que é a música renascentista. Então você tem aí uma missa do Papa Marcelli, a missa Papa Marcelli de Giordano Palestrina, o Agnus Dei. Então vejamos aqui que beleza de música sacra é a música renascentista. É uma das coisas que mais nos faz acreditar em Deus, é a música, principalmente a música erudita, a música sacra. Então essa música, ela incorporou elementos populares à música sacra, o que aumentou o colorido e a emoção. Era uma coisa mais fechada, e quando ela traz para dentro da música sacra um pouco do elemento popular, ela se torna mais colorida. E aí há uma evolução do cantus planos, o canto chão, né, o canto gregoriano, para a música polifônica, os vários sons entrecruzados. E aí passou de mero auxiliar do culto religioso a uma arte mais independente. Então, a partir daí, a música começa a se tornar mais independente, com modalidades instrumentais de pompa e esplendor das cerimônias palacianas e de festas populares. Então, há essa fusão aí. E essa mudança da cena musical da igreja para as cortes criou a música como profissão. Então, antes, o canto ao chão era apenas executado nas catedrais, quando ela toma os palácios para a diversão popular, e esse popular não pode ser entendido como o povo, a raia miúda da qual falava o grande Fernão Lopes. Aqui
O popular é o fato dela ser profana, dela sair da catedral para o palácio. E você tem 3 grandes nomes da música renascentista: Lassus, Monteverde e Palestrina. Vamos aqui ouvir um pouco dessa beleza desses 3 grandes compositores nessa missa Papa Marcelli. Só um aperitivozinho para a gente curtir um pouco do que é esse Agnus Dei da Missa Papa Marcelli de Palestrina. Dá esse toquezinho para que vocês se interessem pela música clássica também, pela música erudita. E também para que vocês procurem ver obras fantásticas e adaptações que trazem como temática o Renascimento ou o Classicismo, como essas que vocês veem aí. E aí eu recomendo esse lindo filme, que é uma aula sobre a vida de Michelangelo no auge da sua carreira. Tá? Exatamente o período em que ele vai pintar o teto da Capela Sistina. Por hoje é só. Vai no canal lá no YouTube, no Literacus, se inscreve no canal, dá lá sua like, faz seu comentário. Se puder, clica no sininho para receber as novas as chamadas para as novas aulas, para os novos bate-papos em literatura ou em linguagem também. Um beijo e até a próxima no canal YouTube, no Literacus.